Capítulo 8. Amon ensina o povo de Lime. Toma conhecimento das 24 placas jareditas. Registros antigos podem ser traduzidos por videntes. Nenhum dom é maior do que a vidência. Aproximadamente 121 a.C. E aconteceu que o rei Lime, depois de haver acabado de falar a seu povo, pois disse-lhes muitas coisas, mas poucas são as que escrevi neste livro, tudo lhes contou sobre seus irmãos que estavam na terra de Zaraenla. E fez com que Amon se apresentasse diante da multidão e contasse tudo o que havia acontecido a seus irmãos, desde a ocasião em que Zénife deixara aquela terra, até a época em que ele próprio saíra de lá. E ele também repetiu as últimas palavras que o rei Benjamim lhes dirigira, e explicou-as ao povo do rei Lime, para que entendessem todas as palavras que ele dissera. E aconteceu que depois de haver feito tudo isto, o rei Lime despediu a multidão e fez com que cada um voltasse para a sua própria casa. E aconteceu que fez com que as placas que continham o registro de seu povo, desde o tempo em que haviam deixado a terra de Zaraenla, fossem levadas a Amon para que ele as lesse. Ora, assim que Amon leu o registro, perguntou-lhe o rei se podia interpretar línguas, e Amon disse-lhe que não. E disse-lhe o rei: estando pesaroso com as aflições de meu povo, fiz com que 43 homens de meu povo saíssem pelo deserto, para procurar a terra de Zaraenla, a fim de rogar a nossos irmãos que nos livrassem do cativeiro. E ficaram perdidos no deserto pelo espaço de muitos dias, e apesar de sua diligência, não encontraram a terra de Zaraenla. Mas voltaram para cá depois de terem viajado por uma região entre muitas águas e descoberto uma terra coberta de ossos de homens e de animais, e também coberta de ruínas de edifícios de todo tipo, tendo descoberto uma terra que havia sido habitada por um povo tão numeroso quanto as hostes de Israel. E como testemunho de que as coisas que disseram são verdadeiras, trouxeram 24 placas cobertas de gravações, e elas são de ouro puro. E eis que também trouxeram couraças de grande tamanho, são de latão e cobre, e encontram-se em perfeito estado. E ainda trouxeram espadas, cujos punhos se haviam estragado, e cujas lâminas estavam corroídas de ferrugem. E não há na terra alguém capaz de interpretar a língua, isto é, as gravações que estão nas placas. Foi por isso que te perguntei: podes traduzir? E torno a perguntar-te: sabes de alguém que possa traduzir? Porque desejo que estes registros sejam traduzidos para a nossa língua, pois talvez nos possam dar informações sobre os remanescentes do povo que foi destruído, do qual vieram estes registros. Ou talvez nos deem informações sobre o próprio povo que foi destruído, e desejo saber a causa de sua destruição. Ora, Amon disse-lhe: posso indicar-te com segurança, ó rei, um homem capaz de traduzir os registros, porque possui algo com que pode olhar e traduzir todos os registros da antiguidade, e é um dom de Deus. E esses objetos são chamados intérpretes, e nenhum homem os pode olhar, a menos que lhe seja ordenado, para que não procure o que não deve e pereça. E quem quer que receba ordem para olhá-los é chamado vidente. E eis que o rei do povo que está na terra de Zaraenla é o homem que recebeu ordem para fazer estas coisas e que possui este grande dom de Deus. E o rei disse que um vidente é maior que um profeta. E Amon disse que um vidente é também revelador e profeta, e que não há dom maior que um homem possa ter, a não ser que possuísse o poder de Deus, que ninguém pode possuir. Contudo, o homem pode receber grande poder de Deus. Um vidente, porém, pode saber tanto de coisas passadas como de coisas futuras, e por meio deles todas as coisas serão reveladas. Ou seja, coisas secretas serão manifestadas e coisas ocultas virão à luz, e darão a conhecer coisas que não são conhecidas, e também manifestarão coisas que, de outra maneira, não poderiam ser conhecidas. Assim, Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele se torna um grande benefício para seus semelhantes. E então, quando Amon terminou de dizer essas palavras, o rei alegrou-se imensamente e rendeu graças a Deus, dizendo: sem dúvida estas placas contêm um grande mistério, e estes intérpretes foram, sem dúvida,
preparados com o fim de revelar todos esses mistérios aos filhos dos homens. Ó, quão maravilhosas são as obras do Senhor, e por quanto tempo ele é tolerante com seu povo. Sim, e quão cego e impenetrável é o entendimento dos filhos dos homens, porque não procuram sabedoria, nem desejam que ela os governe. Sim, eles são como um rebanho selvagem que foge do pastor e se dispersa, e é perseguido e devorado pelas feras da floresta.